Olá! Quem nunca abriu o Excel, deu de cara com aquela tela cheia de quadradinhos e pensou: e agora? Por onde eu começo? Pois é, se essa situação parece familiar, essa análise foi feita pensando nisso. Hoje, a gente vai construir do zero uma ferramenta super útil, uma planilha de controle de gastos. A ideia é bem simples: perder o medo do Excel e, de quebra, criar algo que realmente ajuda no dia a dia. Vamos nessa? Para muita gente, a primeira imagem do Excel é exatamente essa: um mar de células em branco. Dá até um certo receio, não é verdade? Aquele cursor ali piscando, esperando um comando. Mas o grande segredo é mudar a perspectiva. Em vez de ver um vazio, vamos enxergar uma tela em branco cheia de possibilidades. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora: transformar essa tela numa ferramenta poderosa, para ter o controle total das nossas finanças. Ok, então mãos à obra. Nossa primeira missão é construir o esqueleto da planilha, sabe? A estrutura básica onde todas as nossas informações vão ficar organizadinhas. No Excel, tudo começa em algum lugar, e o nosso ponto de partida é a famosa célula A1, bem ali no canto superior esquerdo. É só clicar nela e dar o nome para o nosso projeto. Vamos digitar Controle de Gastos, janeiro 2025. Depois é só apertar Enter. Pronto, primeiro passo concluído com sucesso. Agora, vamos criar os cabeçalhos das colunas. Na célula logo abaixo, a A2, a gente digita a data. E aqui vem o truque. Em vez de usar o mouse ou as setas, pressione a tecla Tab. Olha só que legal, o cursor pulou direto para a célula do lado, a B2. É o jeito mais rápido de preencher uma linha. Agora é só continuar. Digita Descrição, aperta Tab, Categoria, Tab e assim por diante. E o resultado final vai ser este aqui: cada título na sua própria coluna, já preparando o terreno para receber os nossos dados. A base da nossa planilha está pronta. E aqui vai uma dica de ouro que economiza um tempo danado. Percebeu que alguns textos, como o valor unitário, RS, ficaram apertados na coluna? A solução é super simples. É só levar o mouse naquela linha que divide as letras das colunas, tipo entre a E e a F, e dar um clique duplo. Puf! O Excel ajusta a largura na hora. É quase mágica. Perfeito. Com a estrutura toda montada, chegou a hora da verdade: colocar os dados. É a partir de agora que a planilha começa de fato a ganhar vida e a contar a história das nossas finanças. Para deixar tudo bem prático, vamos usar um exemplo do nosso cotidiano. A primeira despesa a ser registrada vai ser aquela compra do mês no supermercado. Um gasto bem comum, mas que precisa ser lançado do jeito certo para tudo funcionar depois. Agora, um ponto super importante é entender que o Excel pensa em tipos de informação. Data é data, texto é texto e número é número. Para datas, usamos o formato dia/mês. Para texto, tipo supermercado mês, é só escrever. Quantidade é um número simples, sem mistério. E o mais crucial de todos, valores em dinheiro ou moeda, tem uma regrinha especial. E essa regra é fundamental, viu? Especialmente aqui no Brasil. Para separar os centavos, a gente sempre usa a vírgula. Por exemplo, 25,50. Se for usado o ponto, como em 25,50, o Excel vai achar que aquilo é um texto. E aí, adeus cálculos. Ele não vai conseguir somar nada. Esse pequeno detalhe muda tudo. E vamos ser sinceros, quem digita, uma hora ou outra, vai cometer um erro. É normal, acontece e tá tudo bem. O importante não é ser perfeito, mas sim saber como consertar os errinhos de forma rápida e sem estresse. E para corrigir, existem 3 caminhos bem fáceis. O primeiro é dar um clique duplo direto na célula. O cursor de texto aparece lá dentro na hora. Outro jeito é selecionar a célula e apertar a tecla F2 do teclado. Dá no mesmo. E o terceiro, que é ótimo para ter mais precisão, é clicar na célula e editar o conteúdo lá em cima, na barra de fórmulas. E por falar nela, o que é essa tal de barra de fórmulas? Pense nela como a verdade absoluta da célula. Às vezes, o que a gente vê na célula é só uma formatação, um jeito de mostrar o número. Mas o que está na barra de fórmulas é o dado bruto, o conteúdo real. Por isso, é o melhor lugar para fazer edições bem precisas. Outra dúvida muito comum: qual a diferença entre usar a tecla Delete e a Backspace? É bem simples, na verdade. Se a ideia é limpar todo o conteúdo de uma célula de uma vez, é só clicar nela e apertar Delete. Agora, se a pessoa está no meio da digitação e quer apagar o que escreveu para trás, aí se usa o Backspace. São ferramentas diferentes para momentos diferentes. Bom, já sabemos como digitar e como corrigir. Agora, vamos conversar sobre organização. Porque, uma planilha bagunçada é só um amontoado de dados. Já uma planilha organizada,
Essa sim se transforma em informação valiosa de verdade. Então, quais são os mandamentos para ter uma planilha nota 10? Primeiro, uma única informação por célula, sem misturar as coisas. Segundo, manter os dados sempre juntos, sem deixar linhas ou colunas em branco no meio da tabela. E terceiro, e isso aqui é importantíssimo, padronização. Se foi usado transporte uma vez, tem que ser sempre transporte. Sabe por quê? Porque é essa consistência que vai permitir que o Excel some, filtre e analise os gastos direitinho no futuro. É a chave para transformar dados em resposta. E o que a gente deve evitar a todo custo? Primeiro, como já falamos, nada de linhas ou colunas em branco no meio dos dados. Isso quebra toda a lógica da tabela para o Excel. Segundo, resista com todas as forças à tentação de mesclar células na área dos dados. Pode parecer que fica bonito, mas vira um pesadelo na hora de fazer cálculos. E por último, muito cuidado com espaços extras antes ou depois do texto. Eles são invisíveis, mas podem bagunçar tudo. Chegamos na reta final. Vamos dar uma olhada no resultado de todo esse trabalho. Saímos de uma tela em branco e chegamos a uma ferramenta de controle que funciona. É hora de celebrar essa conquista. E olha só o que a gente construiu. Uma tabela limpa, clara e super organizada. Cada gasto no seu devido lugar, com data, descrição, categoria. Olhar para isso dá uma sensação boa de controle, não dá? Conseguimos transformar aquele caos de recibos e notas fiscais em uma estrutura lógica. Isso tudo me lembra uma frase ótima da Carly Fiorina. O objetivo é transformar dados em informação e informação em insight. Foi exatamente o que começamos a fazer aqui. Deixamos de ter só números soltos e passamos a ter informação organizada, pronta para gerar conhecimento. Olhe para este número, R$ 1.500. Sozinho ele não diz muita coisa, mas na nossa planilha ele representa o aluguel, na categoria moradia. Um número claro, uma despesa clara. Isso é ter o controle nas mãos. A organização nos dá esse poder de entendimento. E com essa base bem construída, fica a reflexão final. Agora que a gente viu que dominar a entrada de dados não é nem um bicho de 7 cabeças, o que mais na vida pode ser organizado e controlado com essa nova habilidade? A planilha de gastos é só o começo. As possibilidades são infinitas.